Graça e paz, meus irmãos, parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando hoje mais um EBD online da nossa Igreja Batista Missionária El Shaddai. E eu quero saudar você que é da nossa igreja, que é da Congregação Batista Imbi, que é da Igreja Batista Missionária em Areinha, e você de qualquer parte desse Brasil e do mundo e conseguiu pegar esse link para assistir essa EBD em algum momento, seja ele ao vivo, ou seja depois de gravar. Que Deus te abençoe e que te dê, que fale ao teu coração, como eu quero que ele fale ao meu coração nesta manhã. Vou dar uns 5 minutos, que é só o tempo dos irmãos chegarem mais e a gente poder conversar mais um pouco, começar a aula de hoje e dará continuidade. Hoje é a quarta aula na carta aos Filipenses e um total de 5 aulas. Eu queria que os irmãos, daqui a pouco a gente vai dar continuidade à lição. E em nome de Jesus, se Deus assim permitir, dá o tempo dos irmãos chegarem mais um pouco. Amém? Enquanto isso, já vou deixar o template pronto para passar os slides. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Santo, santo. Falando aos irmãos que não se esqueçam de curtir e se inscrever no nosso canal, já tem falado. Não deixe de compartilhar o canal da nossa igreja no YouTube, IBME Oficial. Você recebeu esse link, se você chegou nessa live, se você chegou nesse estudo, nos ajuda logo se inscrevendo no nosso canal, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações e dando seu joinha ou seu dislike no o joinha para cima, o joinha para baixo, né? O joinha para nos dar esse feedback de como está sendo o estudo, né? Aí no próprio YouTube, nos dar essa ajuda, porque para que nós possamos atingir o número pelo menos de 1000 seguidores, de 1000 inscritos, para podermos ter a possibilidade de gravar as lives direto do celular com uma qualidade maior.
certo? Falta pouco, minuto, menos de um minuto, para a gente começar o estudo de hoje, o quarto estudo, Filipenses. Próximo domingo nós encerraremos essa série, para depois darmos sequência à próxima carta, carta de Paulo aos Colossenses, e dar sequência aqui às aulas da Escola Bíblica Dominical. Então, hoje é a penúltima aula da carta aos Filipenses, e no próximo domingo nós encerraremos o tema. Pertinho, aos 5 minutos, fazemos uma oração e bem, vamos passar os 5 minutos. Vamos fazer uma oração nesse momento, pedir a Deus que nos dê a sua graça para nós iniciarmos a Escola Bíblica Dominical online desta manhã. Oremos. Bendito e eterno Deus, nós estamos na Tua presença desde já te agradecendo pela noite de sono maravilhosa que o Senhor nos concedeu, pelo privilégio, Deus, que o Senhor concede de abrir os nossos olhos nessa manhã. Agradecemos, Pai, por tudo, o privilégio de estar na Tua presença, poder comungar da Tua face, da Tua graça, do Teu amor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nesse momento, todos os Teus servos, todos aqueles que estão assistindo essa transmissão, esse estudo bíblico, que o Senhor possa falar aos nossos corações, através de uma palavra pura e simples das Tuas Escrituras Sagradas. Que Deus possamos obter o máximo de conhecimento, não para ficar no nosso intelecto, mas para que possa descer ao nosso coração nesta manhã. Deus fale conosco, nos abençoe. Abençoe todos os teus filhos, todos aqueles que estão nesse momento de pandemia, angustiados. Seja o seu alívio, seja, Senhor, o seu alimento, seja a sua fortaleza. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos dar mais conhecimento da Escritura e nos fortalecer contra as falsas doutrinas. É o que nós te oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos começar já colocando aqui vamos para os slides. Bem, hoje a aula de hoje, veja que redundância, tudo bem, faz parte. A aula de hoje é a aula 4 de Filipenses, tratará a porção do capítulo 2, versículo 19, até o capítulo 3, versículo 21. E o tema da aula de hoje é imitando os líderes cristãos dignos. Falando um pouco da agenda aqui. Bem, toda essa agenda de Filipenses, eu dei uma enxugada na agenda, porque lá tinha a introdução, aí depois da introdução tinha as cinco aulas, depois vinha a aplicação prática e conclusão. E aí eu enxuguei para a gente ter noção das aulas, dos pontos que nós já tivemos e qual será o próximo. Então, enxuguei para ficar mais fácil a compreensão. Nós já tivemos as 3 primeiras aulas, colocando o Evangelho em primeiro lugar, enfoque na cruz, a morte de Jesus como texto da nossa perspectiva, inclusive faltou energia. No final da aula a gente complementou com o vídeo gravado, tirou o vídeo que estava transmitido do canal e colocou um já gravado tudo, mas mesmo assim não teve a mesma audiência, ou seja, não teve muita procura. Eu acho que não sei o que foi que houve, mas tudo bem. E como estudo bíblico geralmente é 1 hora, você já assistiu quase 45 minutos, quando vai para os 15 minutos finais, aí perde até o interesse muitas vezes. Então hoje nós vamos na quarta lição, a quarta aula sobre essa carta, e hoje nós vamos falar da imitação de imite os líderes cristãos dignos. E o último, para fechar essa semana que vem, jamais desista da caminhada cristã, onde a gente fecha capítulo 4 de Filipenses, versículo 1 até o versículo 23. Sem mais delongas, vamos
a introdução da lição, que tem como alvo oferecer exemplos pelo próprio apóstolo Paulo, e exemplos cristãos, que os cristãos mais jovens e menos experientes possam seguir. E aí a gente começa com duas perguntas. A quem, portanto, devemos seguir? Quais os critérios que devem ser nossos modelos para seguir alguém? O fato é, queridos, que não há como ter, claro que nosso modelo maior é Cristo. Nós temos que servir e olhar para Cristo. A nossa visão tem que estar no trono da graça, a nossa visão tem que estar no céu. Nós temos que olhar diretamente para Cristo, porque Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso modelo maior. Mas não tem como o ser humano andar aqui nessa terra sem olhar para exemplos humanos. Uma coisa que precisamos deixar claro, que olhar os exemplos humanos não para sermos totais, cegamente fiéis a Ele. Muito pelo contrário. Mas todo homem, todo ser humano, ele sempre busca referências humanas pelas quais ele possa nortear os seus passos, para que ele possa medir também como está o seu modo de vida. Então, não tem como. Todo mundo, todo ser humano vai buscar uma referência humana para se guiar, ou para guiar ou todas ou parte de suas ações. Então, sabedor disso, o apóstolo Paulo apresenta aos filipenses exemplos cristãos pelos quais os quais eles deveriam seguir. E Paulo apresenta até critérios para esses exemplos. Que tipos de exemplos, tipos de homens, que tipo de cristãos os filipenses e nós, por consequência, deveríamos colocar para seguirmos. Quais os critérios devem ser pesados para que nós, cristãos, possamos enxergar em outro cristão a possibilidade de segui-los para a glória de Deus e como uma referência de comportamento cristão. Não é uma aula de ética, né, que nós estamos tratando na quarta-feira, mas não deixam de ser modelos, que nós devemos seguir. Então, queridos, nós convidamos você a ir conosco para tratar um pouco desse ponto. Então, o foco é responder essas duas questões. A quem devemos seguir e quais os critérios devem ser os nossos modelos. Vamos lá. O primeiro ponto que Paulo fala, e aí nós vamos percorrer todas as porções do texto de Filipenses que estão destinadas para hoje, que vai do capítulo 2, versículo 19, até o capítulo 3, versículo 20, se não me engano. Nós vamos seguir e nós vamos chegar lá. Então, o primeiro ponto que Paulo deixa claro é que nós devemos imitar, primeiro critério, nós devemos imitar aqueles que se interessam pelo bem-estar do próximo. Nós vamos conferir isso. Filipenses capítulo 2, versículo 19 até o versículo 21. Veja o que diz o texto, Filipenses capítulo 2, versículo 19 ao versículo 21. Diz assim: Mas confio no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo do vosso estado. Porque não há ninguém como ele que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não as coisas que são de Cristo Jesus. Mas também conheceis, até o versículo 21, isso mesmo. No versículo 19, Paulo fala que vai mandar Timóteo. Primeiro porque, para que também Paulo, esteja de bom ânimo, porque Timóteo vai dar feedback do real estado dos filipenses, sabendo do vosso estado, e aí ele faz um elogio às características de Timóteo. Ninguém há como ele, que sinceramente cuide do vosso estado. E aí ele continua elogiando Timóteo, contrapondo com os maus exemplos. Porque todos buscam o que é seu e não as coisas que são de Cristo Jesus. Logo, Timóteo não busca o que é seu, mas o que é dos outros. Então, a principal razão por que Paulo enviou Timóteo
é que o jovem pastor tinha interesse autêntico no bem-estar do próximo, no bem-estar dos filipenses. E entre os que estavam ajudando e estão com Paulo naquele momento, Timóteo é quem se sobressai. E aí, queridos, se você percebeu, nós estamos tratando da aula de hoje sobre exemplos de liderança, né? E, claro, existem muitos estilos diferentes de liderança hoje, né? Como sempre houve em todo mundo, em toda a história. E o fato é que nós temos, no meio cristão, diversas pessoas que estão posicionadas em, na forma de líder, que exercem função e posição de liderança. Esse processo de pandemia, por exemplo, colocou em evidência todas as pessoas que exercem cargo de liderança, posição de liderança em todo o mundo. Hoje, o que mais se vê nos noticiários são os posicionamentos de chanceler, de primeiro-ministro, de rainha, como a rainha da Inglaterra, de presidentes, senadores, deputados, governadores, prefeitos, né, que estão se colocando na linha de frente no que diz respeito a se posicionar quanto à forma como vão conduzir a porção do povo que lhes foi confiada nesse combate ao coronavírus, ao Covid-19. Então, nós estamos tendo uma oportunidade ímpar. Todos estes homens e mulheres estão se expondo na mídia e estão se posicionando. Então, lá na frente, quando tudo isso passar, nós teremos muitos e muitos trabalhos, muitas produções acadêmicas, muitas produções, muitos artigos falando sobre o posicionamento, sobre o estilo de liderança dessas pessoas. O fato é que nós continuaremos tendo as mesmas diferenças entre líder e chefe, né? Quem se posiciona como quem tem posição de líder, mas é chefe, né? Que só faz mandar, só faz dar ordem, e quem tem posição de liderança e realmente líder. E aí tem um líder servidor, tem um líder que se segue. Mas no foco da lição de hoje, Paulo está falando qual é o exemplo de líder, qual o critério de um líder que eu devo seguir, né? Neste momento também nós estamos tendo a oportunidade de ver vários líderes religiosos se posicionar com respeito à sua fé, com respeito à fé, à profissão de fé, na verdade, em relação ao Covid-19. Estamos tendo várias surpresas positivas, como também negativas. E muitas coisas negativas também não nos surpreendem, porque já não esperávamos mais de muitas pessoas que assumem posição de liderança religiosa, mas que nós sabemos biblicamente que não exercem nenhuma e nem são reconhecidas como tal, né? Pois bem, esse não é o foco da lição de hoje, e nós não vamos nos ater a gastar tempo com essas pessoas que não estão trabalhando em prol do evangelho genuíno de Cristo, mas estão basicamente trabalhando pelo escândalo do evangelho. Então não nos convém gastar tempo com essas pessoas. Timóteo, segundo Paulo, era o tipo de líder que vivia pelo próximo. Estava genuinamente interessado no bem-estar dele. E era sobre esse ponto que eu queria falar, por isso que eu fiz essa abordagem dos líderes mundiais agora. O que vai chamar a atenção, o que vai fazer diferença para Paulo enviar Timóteo para trabalhar com os filipenses, é que Timóteo não pensava no que era seu próprio bem-estar. Timóteo não se interessava pelo seu bem-estar, pelo que era seu, mas Timóteo se interessava pelo bem-estar do próximo. Timóteo se interessava pelos outros. E aí Paulo mostra que, primeiro, quando ele envia Timóteo, Timóteo daria realmente o feedback que ele precisava sobre os filipenses. Ele vai me dar realmente como está o vosso estado. E também não há no meu meio quem cuide mais de vós do que Timóteo, porque todos buscam o bem de si próprio, as coisas que são suas e não as que são de Cristo Jesus. Então, Timóteo era um jovem líder que se preocupava com o bem-estar do próximo em detrimento ao seu próprio bem-estar. Então, a primeira lição de hoje é: devemos imitar aqueles líderes que se interessam no bem-estar do próximo, não no seu próprio. São eles
geralmente limpam a sujeira que outras pessoas deixaram e fazem o bem com naturalidade e operam o bem no coração. Então, são esses os que nós precisamos seguir. Paulo deixa claro através desse primeiro ponto. O segundo ponto da lição vai falar sobre que devemos imitar aqueles que se provaram nas adversidades. Capítulo 2 de Filipenses, do versículo 22 até o versículo 30. Veja o que diz o texto sagrado. Mas também conheceis o caráter dele, e que, como filho ao Pai, serviu comigo no Evangelho. De sorte que espero enviá-lo a vós logo, assim que eu descobrir o que irá acontecer comigo. Mas confio no Senhor que também eu mesmo irei ter convosco em breve. Desejo de Paulo. Contudo, julguei ser necessário mandar-vos também Epafrodito, meu irmão, companheiro de trabalho, companheiro de lutas, meu irmão, companheiro de trabalho, companheiro de lutas e vosso mensageiro, para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado, porque tinhas ouvido que ele estivera doente. E, de fato, esteve doente, e quase à morte, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Portanto, enviei-o a vós com mais cuidado, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e para que eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e tratai-o com grande estima, porque, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da sua vida para suprir a falta do vosso serviço para comigo. Paulo começa essa porção do texto relembrando que Timóteo serviu com ele no Evangelho como um filho ao Pai. E isso me faz lembrar que antes da Revolução Industrial, no mundo antigo, e até bem próximo, até na minha infância acontecia isso. Eu tinha exemplos da minha infância de pessoas que eram assim, em que os filhos ficavam observando o que os pais faziam, o trabalho do pai, para que pudesse fazer semelhante ao que os pais fazem na sua profissão. Então, a maioria dos filhos, eles assumiam a vocação de seus pais. Né? Foi assim antes da Revolução Industrial, e até nas criações antigas, principalmente de pessoas que trabalhavam mais próximas do campo. Então, se o pai era lavrador, fatalmente o filho seria lavrador. Se o pai era criador de gado, fatalmente o filho seria criador de gado. Tem um exemplo prático dentro da minha própria família. Por exemplo, eu tenho o meu sogro, por exemplo, sempre foi uma pessoa que gosta de criar bicho, animais. Sempre gostou de criar animais. Teve 3 filhos, um deles lá da minha esposa. Né? Dos 3 filhos, um, que é o filho homem dele, meu cunhado neto, também tem a mesma característica parecida de seu pai. Gosta de criar animais, gosta de trabalhar com negociação de animais, né? Gosta de criar, seja lá, suínos, equinos, gosta de montar cavalo, gosta de criar galinha, pato, passarinho. Ou seja, basicamente o mesmo costume do seu pai. Era um costume antigo que se fazia, de você olhar o que seu pai fazia para dar sequência. Com certeza, meu sogro deve ter seguido muita coisa que seu pai fazia. Né? Nós tínhamos muitos exemplos de pessoas, principalmente que trabalhavam, que viviam no campo, que tinham uma criação antiga, e olhar a profissão do seu pai e seguir. Tá? Então, Timóteo aprendeu o cristianismo em seus primeiros passos como ministro, seguindo Paulo, mas como um filho que aprende com o pai. E tanto que Paulo tem total tranquilidade para enviá-lo até os Filipenses. Né? Só que Paulo também acha por bem enviar Epafrodito, que ele chama, ele reputa como companheiro de trabalho, companheiro de lutas, vosso mensageiro para prover as minhas necessidades. Ele fala também que
Epafrodito arriscou sua própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo, levando donativos. Epafrodito é natural de Filipos, e o que passa aqui é que Epafrodito foi levar até Paulo em Roma uma ajuda financeira para suprir a ausência dos filipenses. Como se os filipenses tivessem reunido um valor, dinheiro, uma oferta, e enviado por Epafrodito para encaminhar para Paulo. E Epafrodito ficou um pouco dando assistência a Paulo na prisão. Lembrando que a prisão de Paulo era uma prisão domiciliar, e nessa prisão ele era escoltado, ele era guardado pelo, pela guarda pretoriana, pela guarda romana lá, né? Nós até falamos nas aulas anteriores. E Paulo podia receber algumas visitas, né? Poderiam trabalhar na ajuda desse Paulo, mas que não podia influenciar em nada, que era vigiado também. Se eu estiver equivocado depois sobre isso, eu vou voltar para dar um endosso. Confesso que eu me lembro sobre isso, mas de qualquer forma eu vou confirmar e dou o endosso para vocês na próxima oportunidade que tivermos juntos. Seja dando estudo aqui da Carta aos Filipenses ou no estudo bíblico das quartas-feiras. Então o que é que acontece? Epafrodito adoeceu, os filipenses ficaram sabendo, e os filipenses ficaram angustiados porque ele estava doente. E aí Epafrodito se angustia pela preocupação dos filipenses para com ele. E aí tem o desejo de voltar. Paulo vai mandar ele, mas Paulo segura mais um pouco e envia ele só no momento certo. E Paulo vai dizer por quê. Porque ele realmente adoeceu, só que ele não queria passar essa angústia para os irmãos de Filipos. E a doença que ele contraiu foi uma doença que beirou a morte. E Paulo vai deixar claro, né? E Epafrodito estava angustiado porque sabia que seus irmãos crentes se angustiaram por sua causa. Ele queria voltar para deixar os irmãos tranquilos. Só que realmente ele estava muito doente. Paulo esperou um pouco para enviá-lo, né? E ainda por cima Paulo disse que eles o recebessem com alegria e com honra pelo sacrifício que Epafrodito fez por eles, pelos filipenses. Resumindo, nós devemos imitar, após essa lição de Paulo, aqueles que provaram a si mesmos nas dificuldades e cresceram com as dificuldades, que não correram das dificuldades, que não, que não têm experiência nenhuma nas dificuldades, né? Que nós possamos imitar aqueles que provaram a si mesmos nas dificuldades, não os novatos que não foram testados, ou os pavões que adulam a si mesmos. São aqueles que fazem questão de dizer que eles foram grandes, não sei o quê, que fizeram grandes coisas, que trouxeram grandes conquistas para si. A esse descarto, aos novatos, que geralmente se floreiam como pavões, mas que no fim da conta nós acabam nos passando, que tem pouquíssima experiência com o Evangelho, ou quase nenhuma, a esses não devemos imitar. Novato tem que aprender com os mais antigos. É assim que se aprende tudo quanto é lugar. Né? E os discípulos, Paulo, Epafrodito e Timóteo, aprenderam com o próprio pai, o próprio Paulo, que o Evangelho exige sacrifício, principalmente daqueles que são chamados para liderar o povo de Deus. Nós devemos seguir líderes desse perfil, que se provaram, que nas dificuldades provaram grandeza, mostraram, mostraram que o Evangelho está em primeiro lugar, e brigaram, que venceram as dificuldades por amor a Cristo, por amor aos irmãos. Né? Nós devemos seguir pessoas que se provam nas diversidades. Eu sempre digo, não existe cristão que cai de paraquedas em canto algum. Nós temos, ao longo desses 22 anos do Evangelho, visto inúmeros líderes que chegam de paraquedas no meio do povo de Deus, falam bonito, pregam com muita unção, entre aspas,
com muita ousadia, conquistam um grande público logo de início, principalmente no meio de periferia, com um povo que gosta de movimento pentecostal, com um povo que gosta de apelo à cura, a milagres, e que chegam justamente com esses discursos e que ganham grandes pessoas, grandes seguidores, colocam muitas ovelhas contra os seus pastores. Nós já vivemos isso, já tivemos muitos exemplos nessa caminhada na comunidade do Vale das Pedreiras, Jardim Primavera, aqui no município de Camaragibe, em várias épocas, na década de 90, no começo da década de 2000, muitas pessoas que chegaram como um verdadeiro meteoro, ou pregando ou louvando como uma bênção, arregimentando diversos seguidores, trazendo diversas pessoas para segui-los, colocando muitas ovelhas contra seus próprios pastores, porque estes estavam alertando aqueles sobre esses cristãos ninjas que apareceram do nada, desceram de paraquedas na vida deles, né? Palavras geralmente de poder, uma palavra de unção, com milagres, com curas, e que ninguém sabe suas histórias, ninguém sabe de onde vieram, nem para onde vão, ou quais são os seus reais interesses. Paulo exorta no texto de Filipenses que não são estes que nós devemos seguir. Nós devemos seguir aqueles que se provaram nas diversidades, nas adversidades, nas dificuldades, aqueles que foram provados no fogo, aqueles que estão ali levando o evangelho, muitas vezes sem falar uma palavra, com ações, dia a dia, se sacrificando pelo povo de Deus, se sacrificando pela igreja, provando-se nas dificuldades, enfrentando os momentos difíceis com um sorriso no rosto e glorificando a Deus pela mensagem do evangelho. São estes que nós devemos seguir, e não os pavões que se adulam, ou tampouco os novatos que não foram testados. E o interessante é que, quando eu me converti, usando até um exemplo particular agora, eu converti em 1997. Em 1998 eu achava que já estava pronto para pregar o evangelho, para liderar, para ser um grande pregador. Na verdade, eu já exercia a função de liderança, basicamente com os jovens, adolescentes, na nossa igreja, que era uma igreja nova, era uma congregação da Igreja Batista Missionária Jardim Primavera, e eu achava que já estava pronto. E aí comecei a preparar sermões, e comecei a preparar sermões para pregar, já imitava grandes pregadores, já seguia grandes pregadores para poder pegar um pouco dos seus discursos para poder pregar. Eu achava que estava pronto, mas as oportunidades não chegavam. E hoje, 22 anos já de evangelho, eu entendo muito que naquele momento as oportunidades não deveriam chegar. E foi Deus, foi propósito de Deus as oportunidades não terem chegado para mim naquele momento. Por quê? Porque eu era um novato que não tinha sido testado, e que a estrada ainda me mostraria muitas dificuldades e muitos enfrentamentos para poder chegar hoje e poder trazer uma lição e poder ser uma ferramenta de Deus para falar ao meu coração e ao teu coração. Então não existe cristão que cai de paraquedas, não existe. Todo cristão, sempre falei isso depois de aprender, todos têm um passado, todos têm uma história. Todos têm uma história, e a história precisa ser revisitada, precisa ser vista, precisa ser olhada, para que você possa enxergar na história o porquê nós devemos seguir esse líder. Então, eu sempre falei que não existe pastor que chega de paraquedas. Não chega. Chegou do nada e é pastor, não pode. Por isso que nós não concordamos com pastores que são consagrados sem critério. Pastores que são consagrados para tapar buracos na igreja, em igrejas, pastores que são consagrados sem cursar o seminário, pastores que são consagrados para poder aliviar a tensão de um pastor que está saindo do campo agora para um projeto pessoal urgente ou para subir uma igreja fora. Nós não concordamos com
pseudo-pastores que são consagrados somente por serem consagrados, para ter o título. O título. Pastores que não conseguem preparar um sermão, que não sabem tratar a questão de gabinete, porque o pastor é um pouco de tudo, é um pouco de psicólogo, é um pouco de cooperador, é um pouco de terapeuta, é um pouco de fisioterapeuta, não sei porquê, é um pouco de tudo. E, e ele precisa ser provado nisso. Mas hoje a gente tem pastores que são formados simplesmente porque o pastor quis que ele fosse consagrado a pastor, mas não tem provação, não foram provados nas dificuldades, não trabalharam tempo suficiente no evangelho para criar aquela casca grossa, aquele, aquele desejo pelo povo, aquele trabalho pelo povo, trabalho de olhar para o povo pensando na pregação, na vivência do evangelho, para que eles possam imitá-lo. Não existe que nasce paraquedas. Ah, porque o irmão está há muito tempo aqui na igreja, está há 10 anos conosco, eu olho para ele e vejo nele um potencial. Então envia ele para o seminário abençoado. Envia ele, capacita ele. Se ele está 10 anos dentro da igreja e você vê potencial nele, os verdadeiros líderes fazem isso. Capacitam, preparam e levam eles para passar um período de capacitação para eles serem provados se realmente são aquilo que o líder está vendo e não simplesmente dar um cargo a ele porque acha que ele tem capacidade sem prová-los. Quando eu falo prová-los, não é só no dia a dia, porque muitos têm prática no evangelho, trabalham no dia a dia. Eu sou um exemplo que trabalho no dia a dia, tenho muito tempo. Já são 22 anos de evangelho e onde passa as pessoas dizem, você vai ser pastor, você é pastor, você é pastor, você vai ser pastor, você vai ser pastor. Mas eu tenho claramente a consciência pelo qual fui chamado em Cristo. Já são 22 anos. Hoje, pela graça de Deus, nós encontramos pastores que foram nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. E todo esse trabalho feito me mostra que há um propósito de Deus para isso. Precisa ser provado. Não é porque eu estou 22 anos no Evangelho, ensinando na escola dominical, que eu tenho aptidão para ser pastor. Não é isso. Pastor cheira a povo. Pastor cheira a ovelha. Pastor tem que ter amor ao povo, tem que gostar de gente, tem que gostar de estar visitando, de estar trabalhando, de estar tratando, de estar comungando. Imagina, tem que estar sendo provado todos os dias e gostar, cheirar o povo. Estou falando de pastores e assim cada líder na sua posição. Então não se consagra pastor do nada, né? Graças a Deus na nossa igreja existe um critério para a formação, para a consagração a pastores. Não chega ninguém de paraquedas, não pode chegar, porque não é assim que o evangelho ensina. Mas vamos levar adiante para a gente não se delongar mais aqui, mais do que já nos delongamos. Terceiro ponto. Imite aqueles cuja confiança e orgulho sejam somente em Cristo. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 1 até o versículo 9. Diz assim, no mais, meus irmãos, regozijai no Senhor, escrever-vos as mesmas coisas não me é penoso, mas para vós é segurança. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que adoramos a Deus no Espírito e nos regozijamos em Cristo Jesus. E não temos confiança na carne. Ainda que também podia ter confiança na carne, se algum acha que pode confiar na carne. Ainda mais eu. Circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, no tocante à lei, um fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, no tocante à justiça que está na lei, irrepreensível, mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, como lucro, reputei-as como perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber,
a justiça que vem de Deus. Interessante que o que nós acabamos de ler praticamente passa a ser o dia a dia de Paulo no que diz respeito à pregação do Evangelho. Paulo geralmente pregava ou formava igrejas que tinha sempre um judeu, tinha sempre uma porção de cristãos judeus convertidos a Cristo. E o que acontece é que Paulo sempre passou a ter um problema recorrente nas igrejas que ele fundava. Que muitos líderes, na verdade, muitos judeus, estavam dispostos a reconhecer que Jesus era o Messias prometido, mas achavam que os gentios que se convertiam ao Evangelho também tinham que se tornar judeus para serem completos, cristãos completos. Né? Nós vamos ver isso nos Gálatas, em Corinto, nós vamos ver isso no próprio Romanos, quando ele vai colocar judeu e gentio depravados do mesmo jeito, e a chuva está caindo, graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, para diminuir um pouco esse calor, né, irmão? E Paulo não compartilha dessa visão. E aí Paulo começa a apresentar suas credenciais, que nós não devemos, e ninguém deve se gloriar naquilo que conquistou, nos seus próprios méritos. E se ele tivesse que se gloriar, ele mesmo gloriaria em si mesmo, o próprio Paulo. E aí ele começa a apresentar suas credenciais. Só que ele começa a apresentar que tudo que ele tinha como ganho, ele abriu mão. Ele considerou como perda para ter Cristo. E aí ele pega todos os seus méritos humanos, todas as suas conquistas pessoais, todos os seus títulos de nobreza, todos os seus títulos conquistados, principalmente o fato de Paulo ser poliglota, falar várias línguas, transitar, ser um bom articulador, transitar tanto entre a plebe quanto entre a nobreza. Então, Paulo tinha todos esses títulos: cidadão romano, cidadão judeu, fariseu irrepreensível. Tudo isso ele considera como perda para ter Cristo. E no fim, mais na frente, ele endossa, dizendo que considera como esterco todas essas coisas, no versículo 8, para que ele possa ganhar a Cristo. Então, Paulo ensina que devemos nos regozijar somente em Cristo e não confiar na nossa carne, não se deliciar nas nossas conquistas. E aí, o próprio Paulo, se quisesse se gabar, ele já teria se gabado, porque ele mostra suas credenciais nisso. Né? Mas Paulo mostra que há valores fundamentais que vêm muito antes e que são superiores às conquistas pessoais. Paulo considerou que a sua confiança e o orgulho dele era somente servir a Cristo. Tanto que ele olha para tudo que conquistou, todos os seus títulos pessoais, e considera como esterco para somente ganhar a Cristo. E Paulo ensina, nesse exemplo do próprio Paulo, que nós devemos seguir líderes cuja confiança e orgulho estejam somente em Jesus Cristo. Esse é o terceiro critério para seguir uma pessoa no Evangelho. Seguir aqueles cuja confiança e orgulho seja somente em Cristo. Nada nesse mundo, não são meus títulos de bacharéis, mestres, de doutorado, de PhD, que são importantes para mim. Eu me lembro que nessa caminhada eu já encontrei pastores que se gloriavam nos seus títulos conquistados no meio acadêmico, porque terminavam a graduação e já queriam emplacar no mestrado. Nada contra isso, muito pelo contrário, são mais capacitações para pregar o Evangelho de Cristo. Mas aí faziam questão de usar isso nos sermões, nos púlpitos, para mostrar que deveriam fazer isso, e mostravam o anel de sua formatura, e mostravam o quanto conquistaram, o quanto chegavam com cada paletó lindo, cada terno maravilhoso, que também não tem nada de mais nisso, é salutar, nós devemos nos vestir bem por isso, mas faziam questão de, mesmo em reunião onde tinham vários outros pastores, mostrar que eles tinham um gabarito maior, uma conquista maior. Eu sou diferenciado em relação a vocês outros. E Paulo mostra que essas pessoas não devem ser seguidas. Nós devemos seguir aqueles cuja confiança e orgulho sejam somente em Cristo. Nada que eu tenho, nada que eu sou é mais importante do que servir a Jesus. É essa tônica que Paulo deixa claro. Essa tônica que Paulo nos ensina para
É esse critério que Paulo nos ensina para seguir uma pessoa no Evangelho de Cristo. E Paulo nos ensina através do seu próprio exemplo. E a melhor forma de ensinar alguém. 4 pontos, já estamos chegando no final. Imite aqueles que continuam crescendo espiritualmente. Veja o que diz o texto. Filipenses capítulo 3, versículo 10 até o 16. Para conhecê-lo e o poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, sendo feitos conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento. E se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus deve revelar ainda esta a vós. Porém, naquilo em que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos a mesma coisa. Veja que texto maravilhoso. Paulo não se satisfaz com as conquistas passadas, com tudo aquilo que já viveu no passado, mas quer viver mais, quer prosseguir vivendo, quer prosseguir crescendo e quer prosseguir conhecendo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa postura, uma razão para Paulo ter essa postura é porque ele tem em vista o fim. Quero conhecer melhor a Cristo dessa forma para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está olhando para o céu. Paulo está vivendo na terra, mas com todas as suas aspirações no céu. Todos os seus olhares estão voltados para a glória. Tudo que ele busca aqui na terra visa o céu. E é aí onde faz toda a diferença na vida de Paulo. Paulo não está estagnado. Quem olha para o céu busca crescimento contínuo. Quem olha para a glória, quem tem o reino de Deus como prioridade na sua vida, busca crescer espiritualmente todos os dias. Não se satisfaz com a graça de ontem, com a graça conquistada ontem, mas quer viver a graça hoje, quer continuar vivendo a graça amanhã. Esquece o que eu provei ontem foi ontem. Eu quero provar Cristo hoje. Eu quero sentir a mesma presença de Deus hoje. Eu quero viver a vida de comunhão hoje. Eu quero ter uma vida de oração hoje. Provar isso amanhã, porque hoje, amanhã será ontem. E amanhã eu preciso ter esse mesmo sentimento. E ele finaliza o versículo 16 dizendo assim, ó: porém, naquilo a que já chegamos, e aquilo que já provamos, aquilo que já crescemos, aquilo que nós já amadurecemos, andemos segundo a mesma regra e sintamos a mesma coisa. Paulo aqui vai matador, derrubando aquele discurso dos cristãos que têm mais de 20 ou 10 anos de evangelho, e diz assim, isso aí não é para mim mais hoje não. Eu já vivi isso. Isso é para vocês que estão chegando agora. Porque tem cristãos que têm postura de aposentados do céu. Só que no céu não existe aposentado. No evangelho não existe aposentadoria. Eu já tenho 30 anos de evangelho. Vou me aposentar, ou seja, jubilar. Quando a gente fala jubilar um pastor, é por tempo de trabalho dentro da igreja, mais ou menos mais de 30 anos. A partir de 30 anos, ou pela idade dele, que ele já se aposenta, ele não tem mais o vigor físico para conduzir a igreja como pastor presidente, mas ele não para de trabalhar. Então não existe aposentadoria dentro do cristianismo, mas tem cristãos que têm postura de que parece que o mundo parou depois de 10 anos, depois de 5 anos, depois de 20 anos, depois de 30 anos de evangelho. E eles passam a sentar, a viver como se fosse viver de história, sentado no lugar que tem a sombra,
ar fresco, patinho na boca, usando o exemplo daqueles que gostam de estar no campo, né? Que é o exemplo que eu mais vejo. Para contar histórias para os novatos e para contar para os cristãos mais novos o que eles foram. Só que no Evangelho não existe passado. Que eu provei de Cristo ontem, eu tenho que gostar, eu tenho que querer provar hoje, eu tenho que viver a experiência hoje da mesma que eu vivi ontem. Então não tem isso tempo de Evangelho. Se eu tenho 20 anos, eu tenho que sentir eu tenho que sentir a mesma vontade, o mesmo desejo de crescer espiritualmente que eu tinha no início do Evangelho, que eu era uma pipoca, eu tinha vigor para tudo. Só que, claro, o tempo vai passando e nós vamos amadurecendo, e Paulo vai deixando isso claro no texto, amadurecendo, e naquilo que a gente já alcançou na maturidade cristã, no crescimento do Evangelho, que nós possamos seguir a mesma regra e sentir a mesma coisa naquilo que já conquistamos. E olha o que Paulo vai dizer no versículo 13 e 14. Eu não julgo que o haja alcançado. Ou seja, eu não alcancei a maturidade cristã plena. Eu não alcancei o principal. Eu estou olhando para o céu. Tem mais coisas para conquistar até chegar lá. Tem muito mais coisas para eu crescer até chegar lá no céu. Eu não estou pronto. Eu tenho muita coisa. Quando Paulo usa esse termo não haver alcançado, ele não está falando sobre a salvação, porque a salvação já foi conquistada, mas o desenvolvimento desta salvação, que nós falamos até na aula passada, o crescimento da maturidade cristã, alcance da maturidade cristã ao longo da caminhada. E Paulo vai deixando isso claro. Eu não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, o que eu conquistei lá atrás, o que eu fracassei lá atrás, o que eu fiz lá atrás ficou para trás, esquecendo-me, aprendizados, geraram experiência, me deixaram calejados, mas ficou para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Isso? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E são estes exemplos que Paulo demonstra na sua vida que nós devemos seguir. Imitar. Paulo vai dizer que ele deseja que as pessoas lhe imitem. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então nós nunca devemos nos satisfazer com a graça de ontem. Devemos prosseguir com a graça de todos os dias, crescendo espiritualmente. E devemos olhar com cuidado em nossa volta e imitar aqueles que continuam crescendo espiritualmente e não aqueles que pararam no tempo. Não siga, não sigo, não devemos seguir, irmãos, aqueles que pararam no tempo, que estão estagnados no Evangelho, que não sentem mais nada em Cristo, que não vivem mais nenhuma experiência e que contam histórias de ontem. E o que é que acontece quando a gente começa a contar muita história do passado? A gente acaba mentindo, porque não tem mais história hoje, não tem mais experiência. Nós devemos seguir aqueles que continuam crescendo espiritualmente, independente do tempo de cristianismo que eles têm. E lembrem-se de uma coisa: não existe aposentadoria gospel, aposentadoria cristã. Não existe. Cresçamos e prossigamos em crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Devemos ter cuidado com os que projetam uma imagem orgulhosa de satisfação consigo mesmo. Eu fui, eu conquistei, eu sou um grande exemplo. Balela. Exemplos são aqueles que continuam crescendo espiritualmente, independente do tempo. E são estes que nós devemos imitar, porque eles continuam imitando a Cristo Jesus. E para finalizar, imite aqueles que aguardam ansiosos a volta de Cristo. Vamos fechar o texto de hoje. Versículo 17 até o versículo 21. Filipenses capítulo 3. Irmãos, sede também meus seguidores, Paulo dizendo, e marcai os que assim andam, segundo o exemplo que tendes em nós. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo a vós, chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a destruição. O Deus deles é o seu ventre. E a glória deles é para a vergonha deles mesmos. E só
pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo vil para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. A expressão inimigos da cruz de Cristo sugere pessoas que dizem ser cristãs, mas que na verdade são inimigos da quinta coluna, daquela coluna que é a principal, a angular de esquina, né? E Paulo insiste que os cristãos autênticos não adotem a posição desses inimigos da cruz de Cristo. Pelo contrário, lembrem-se que a pátria dele é o céu. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? São aqueles que olham para si mesmos e buscam objetivos somente nesta terra. É esse tipo de cristianismo que... perfeito. Isso aqui não é agora. Paulo está falando de inimigos da cruz de Cristo, aqueles que vivem o evangelho, pregam o evangelho, ensinam o evangelho só pensando na terra. Tanto é que Paulo vai dizer que o Deus deles é o seu próprio ventre. E a glória deles é para a vergonha deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Ou seja, não siga líderes, pessoas no evangelho, que só voltam os seus objetivos para as coisas dessa terra. Porque o cristianismo que une a igreja em todas as gerações está em Apocalipse 22:20. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O cristianismo que une é o cristianismo que olha para o céu. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é no céu. Nós somos cidadãos dos céus. Nós vivemos hoje esperando ansiosamente a volta de Cristo. Não existe formatura de filho que nos impeça. Não existe 15 anos, não existe casamento, não existe conquista aqui na terra para esse cristão que seja mais importante do que sua vida no céu. E para isso eles vivem todos os dias. Paulo nos orienta a observar que nós devemos seguir aqueles que todos os dias acordam esperando a volta de Cristo, que trabalham ao longo daquele mesmo dia esperando a volta de Cristo, que vão dormir esperando a volta de Cristo, que acordam no outro dia esperando a volta de Cristo, que aguardam ansiosamente a volta de Jesus. Resumindo, é um cristianismo que prepara para o céu, pois lá é o nosso lugar, nossa verdadeira cidadania, nosso verdadeiro destino. A espiritualidade autêntica não sobrevive muito tempo sem uma atitude de saudade do céu. Nós devemos viver aqui na terra com a saudade do céu. Mas, irmão Linaldo, como é que nós vamos ter saudade se nós nunca formos para lá fisicamente? Aí então o detalhe. Fisicamente, nós não fomos para lá. Mas você prova o céu todos os dias, desde o primeiro dia que Cristo passou a viver dentro de você. O céu está dentro de você. Você já prova o céu. Eu já provo o céu dentro de mim. Porque o céu já existe dentro de nós. Desde o dia que nascemos de novo em Cristo Jesus. Desde o dia que o Espírito Santo passou a morar e habitar dentro de nós. Nós já sentimos saudade do céu. Aleluia. Crentes que vivem ansiosamente esperando a volta de Cristo. Esse é o nosso desejo. Tem cristão que tem medo até de um trovão. Porque tem medo que aquele trovão destrua tudo e acabe com tudo. Tem gente que está se morrendo de medo desse coronavírus. Devemos nos precaver, claro, né? Mas, se acaso algum cristão falecer por conta do coronavírus, mesmo tomando as devidas precauções, o cristão autêntico vai morrer sabendo que sua morte é um sacrifício a Cristo e que sua pátria não é aqui na terra, é o céu. Linaldo, você está ensinando para que a gente tenha conformismo? Não. Estou dizendo que pode acontecer de eu mesmo me precaver todos os dias para não ser acometido pelo vírus, o vírus me alcançar, eu chegar a óbito e tomei todas as precauções. Mas se eu tomei todas as precauções, eu estou tranquilo, que eu não fiz por onde, eu recebi, se eu faleci, minha pátria é Cristo, é o céu.
Eu quero o céu. Esse é o desejo que nós temos. Por quê? Porque desde o dia que nascemos em Cristo, nós não somos mais cidadãos dessa terra. Nós somos cidadãos do céu. E se somos cidadãos do céu, o céu dá saudade todo dia. Se não dá saudade, é um problema. Somente essa cidadania tem significado que perdura. Portanto, imite aqueles que ansiosamente esperam a volta de Jesus, não aqueles cuja mente se fixa apenas nas coisas terrenas. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Conclusão. A quem devemos seguir? Devemos seguir, em primeiro lugar, aqueles que se interessam pelo bem-estar do próximo, não deles mesmos. Aqueles, em segundo lugar, que se provaram nas adversidades. Terceiro, aqueles cuja confiança e orgulho sejam somente em Cristo e nada mais. Aqueles, em quarto lugar, que continuam crescendo espiritualmente e não se estagnaram, não ficaram estagnados, não pararam no tempo. E, em quinto e último lugar, aqueles que aguardam ansiosos a volta de Jesus. Irmãos e irmãs em Cristo, somos chamados a imitar líderes cristãos dignos. Somos chamados a ser líderes cristãos dignos, a quem os outros possam imitar. Que Deus nos ajude e coloque em nós esse sentimento de que devemos seguir os dignos e que devemos ser dignos para ser seguidos. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. No próximo domingo estaremos na última aula dessa série da Carta aos Filipenses e nós finalizaremos a carta. Se você estiver observando, nós estamos lendo a carta toda. Nós vamos finalizá-la no próximo domingo com a aula cujo tema será Jamais Desista da Caminhada Cristã. Filipenses capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 23. E vamos terminar a carta dos Filipenses. E você vai ler a carta completa, domingo a domingo. Você poderá revisitar até as aulas anteriores, porque tudo vai ficar disponível aí no nosso canal no YouTube. Finalizar, antes de nós fazermos a oração, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Não esqueça de apertar no gostei. Não esqueça de compartilhar o canal com os seus irmãos, com suas pessoas, com as pessoas próximas, para que nós possamos atingir o número de 1000 seguidores. Não se esqueça de orar por nós, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, por todos aqueles que carecem de oração. Vamos orar todos e agradecer pela lição de hoje. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Oremos. Bendito e eterno Deus, nós te agradecemos pela lição de hoje, pela aula de hoje. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, tenha falado. O Senhor falou ao meu coração e peço que o Senhor, Deus, traga o ensinamento de hoje como um aprendizado ao nosso coração para que possamos praticar diariamente. Que o Senhor nos ajude a encontrar esses líderes aos quais possamos imitar, bem como nos tornar esses líderes que sejam dignos de serem imitados. Mas todos nós olharmos para o alvo que é Cristo Jesus. Que o Senhor seja o nosso maior exemplo. Que o Senhor nos prepare para sermos exemplos para as gerações de hoje e para as gerações futuras. Pai, em nome de Jesus, nos concede um restante maravilhoso que nos prepara para logo mais no culto da noite também cultuar ao Senhor, mesmo que das nossas casas. Muito obrigado por tudo. É o que nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.